Filipenses, capítulo 1, versículos 9 a 11, diz assim a santa e preciosa palavra do Senhor. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então, se você puder, não estiver no trabalho ou em algum ambiente assim, mas se for possível, se estiver no celular, feche seus olhos, curve sua cabeça. Vamos juntos orar. Pai amado, graças te damos, Senhor, porque o Senhor providenciou esse recurso para, mesmo estando longe, podermos nos comunicar, manter contato, para que nós, como liderança da igreja, possamos ministrar a tua santa palavra ao coração do teu povo. Deus amado e bendito, fala a cada coração nesse momento. Abençoa aquele que ouve também por meio de uma gravação, essa pregação da tua palavra. Que teu Espírito venha gerar ânimo, alegria em nossos corações. E como diz o tema dessa série de mensagens, possamos ter alegria em meio ao isolamento, pois o Senhor é aquele que nos dá alegria. A alegria do Senhor é a nossa força e nós confiamos em ti, Senhor. Abençoa-me nesse momento, abençoa aqui a pregação da tua palavra, que venha gerar vida, gerar alegria, gerar paz e consolação nos corações. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amados irmãos, semana passada eu dei início a essa série de mensagens sobre Filipenses. Eu gravei só a mensagem, gravamos o culto também, mas tivemos alguns problemas, então a mensagem está gravada sozinha lá no site, no YouTube. Se você quiser depois acessar para ouvir, faça isso. Essa também está sendo gravada. E eu falava das circunstâncias do apóstolo Paulo ao escrever aos Filipenses. Paulo possivelmente estava preso em Roma por volta do ano 61, 62 da era cristã. E Paulo ali possivelmente estava preso numa prisão domiciliar, muito semelhante a como muitos de nós estamos nos sentindo hoje presos em casa. Só que Paulo não estava preso por causa de um vírus ou por causa de uma peste, mas ele estava preso porque ele havia pregado o Evangelho, pois ele anunciava Jesus Cristo, ele se expunha a riscos para anunciar a Cristo, e ele foi preso. E aqui eu li essa oração, irmãos, que é a continuação do que eu falei semana passada, e essa oração eu trago como a minha oração por cada um de vocês que me ouve nesse momento, que me ouve nessa gravação. Essa oração do apóstolo Paulo aos Filipenses é belíssima, embora muito curta. Até coloquei num dos estudos de Marcos dessa semana. Mas ela é muito profunda, irmãos. Ela é maravilhosa e nós vamos refletir brevemente nela. Mas antes eu queria chamar a tua atenção para uma pergunta que eu ouvi ontem, quando eu fazia lá o encontro dos jovens, também online. E uma das jovens falava das suas demandas. Ela tem uma filha, ela está trabalhando muito. Ela é professora, então os professores, e ela dá aula para crianças, estão trabalhando muito, que estão tendo que produzir vídeos, estão tendo que fazer cursos online para as crianças. E ela falava, eu estou em casa, mas eu estou trabalhando mais do que quando eu ia para a escola dar aula. E as demandas com a filha, as demandas de recursos financeiros e tudo acontecendo. E ela fez uma pergunta que me marcou ontem no nosso encontro com os jovens, que foi o seguinte: como não perder a esperança em dias maus como os nossos? Eu faria uma adaptação aqui para alinhar com o tema dessa mensagem. Como não perder a esperança e também como não perder a alegria em dias maus como os nossos? E eu creio que, olhando aqui para a vida de Paulo e para essa belíssima epístola escrita aos Filipenses, como eu disse semana passada, Paulo registra toda a sua alegria, toda a sua gratidão a Deus por esses irmãos que foram tão fiéis ao seu ministério, supriram suas necessidades quando ele assim precisou. Eu vejo que Paulo, mesmo naquelas circunstâncias difíceis, mesmo possivelmente imaginando que daqui a alguns anos ele perderia sua vida por fidelidade a Deus, isso de fato aconteceu, mesmo preso, mesmo encarcerado, sem condições de pregar o Evangelho, de anunciar a Cristo, algo que ele amava profundamente, que ele acreditava e vivia e se expunha por isso. Mesmo com tudo isso, Paulo fala muito de alegria, e Paulo mostra a sua alegria nessa epístola belíssima. E ele faz essa oração, que o amor, versículo 9, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo Jesus, cheios do fruto da justiça,
fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então, mesmo aquelas circunstâncias adversas, mesmo em meio ao que não era uma pandemia, mas em meio a um encarceramento privado, Paulo orava para que os filipenses conhecessem mais a Deus, que o amor de Deus fosse maior, que eles tivessem mais percepção, que eles fossem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Mas eu te pergunto, como será que estava a propagação do Evangelho em meio a isso tudo? Paulo era um homem que amava pregar o Evangelho, Paulo é um homem que isso ardia no seu coração e agora ele estava preso. E como deveria estar seu coração em relação a isso? Ele ora aos filipenses para que os filipenses conheçam mais a Deus. E eu acho que a gente pode começar a encontrar uma resposta para essa pergunta que eu ouvi ontem, como não perder a esperança em dias maus, ao identificarmos que a nossa maior esperança precisa estar no Evangelho da graça de Deus, em Jesus Cristo, nosso Senhor, em Deus, pois Deus não muda, o Evangelho não muda, temos essa segurança, e quando o nosso coração está firmado em Cristo Jesus, por maior que seja a dificuldade, por maior que seja a luta, nós descansamos em Deus e sabemos que Ele cuida das nossas vidas, cuida das nossas famílias, mesmo passando por dificuldades. Eu ontem falava na pregação do culto de oração sobre o Salmo 91, que uma irmã falava comigo essa semana, que mesmo passando em meio a muitas dificuldades e desafios, ela tem se angustiado, tem se entristecido, mas tem sentido uma paz. E eu falava para ela, irmã, eu já vivi isso muitas vezes. Às vezes uma tristeza, uma angústia, mas o coração em paz, porque isso é a ação do Espírito Santo em nossos corações. Então, em meio à tribulação, em meio à esperança, quando o Evangelho é central, quando a obra de Cristo, quando o amor por Jesus habita o centro do nosso ser, toma o nosso coração, como eu falo no estudo de hoje de Marcos, depois confira lá sobre a primeira parte do capítulo 7, quando nosso coração é tomado pela verdade do Evangelho, nós passamos por lutas sim, nos angustiamos sim, mas a paz de Cristo que transcende todo o entendimento, guarda o nosso coração e nossa mente, a paz de Deus em Cristo Jesus. Como Paulo vai falar aqui mesmo em Filipenses, mais à frente no capítulo 4. Então, como não perder a esperança depositando a nossa fé em Cristo e tendo o Evangelho como central? E Paulo tinha isso. E isso fica evidente mais à frente. Eu vou ler o versículo seguinte. Como estava a expansão do Evangelho? Paulo amava e tinha como central na sua vida a pregação do Evangelho, ele estava preso. E agora? Olha o que diz o verso 12. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Paulo tinha uma visão espiritual. Paulo viu que mesmo preso, o Evangelho estava progredindo, irmãos. Que a palavra de Deus não se aprisiona. Como alguém disse, a igreja, acho que até o pastor Roberto mesmo falou isso, a igreja não está com as portas fechadas. A igreja, fisicamente, nós precisamos fechar as portas, porque é prudente nesse momento, é até em obediência às autoridades governamentais. Mas a igreja de Cristo transcende as nossas portas. A igreja de Cristo somos nós, corpo de Cristo, que devemos nos reunir, e assim que pudermos nos reuniremos fisicamente novamente. Mas a igreja de Deus está ativa. A igreja de Deus está viva. A igreja de Deus está pregando o Evangelho. Estamos em nossos lares, não estamos nos reunindo, mas o Evangelho está livre. Paulo estava preso, cadeias eram colocadas em suas mãos, mas o Evangelho, a santa palavra de Deus progredia, prosperava, porque essa obra é do Senhor, essa obra não pode ficar presa em qualquer lugar que seja. E Paulo dá um exemplo prático do que estava acontecendo no versículo 13, pois ele diz assim, como resultado de quê, irmãos? Resultado da sua prisão, resultado dele estar encarcerado, resultado dele estar preso por ser um servo fiel a Jesus Cristo, nosso Senhor. Como resultado, versículo 13, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E numa outra versão fala a toda a guarda pretoriana. A guarda pretoriana era um destacamento de 9.000 homens, irmãos. Então Paulo está dizendo que toda a guarda do palácio, ou guarda pretoriana, ficou ciente que ele estava preso por causa de Cristo. Aí talvez você pense assim, mas Paulo precisava de 9.000 homens para guardar, para proteger, para evitar a sua fuga? Será que ele era um homem tão perigoso assim? Certamente não. O que acontecia é que Paulo era um preso tão destacado, Paulo era um prisioneiro que tinha tanta convicção de que estava ali por fidelidade ao seu Deus, que ele tinha tanta convicção de que ele estava preso de forma injusta, mas por uma causa justa, que era a pregação do Santo Evangelho de Deus, que isso contagiava
os guardas. E aí possivelmente um guarda falava para o outro guarda, que falava para o outro guarda, e assim a mensagem do evangelho ia prosperando, a mensagem do evangelho ia alcançando o eco no coração de um guarda, que aí quando vinha a ser rendido por outro guarda, comentava com ele: ó, o que está preso aí é aquele que prega Jesus Cristo, é aquele que fala que Jesus Cristo, um judeu da Palestina, um homem de origem simples aos olhos humanos, é o Filho de Deus, é o Messias bendito que traz salvação, que só há vida eterna nele, que ele morreu numa cruz, que ele foi crucificado, que ele morreu pelos nossos pecados, e só há vida, só há salvação no nome dele, e não há outra esperança que não seja em Cristo Jesus. E o outro guarda falava para o outro guarda, e talvez o guarda, ao chegar em casa com seus familiares, compartilhava o evangelho para eles, e Paulo, com a visão espiritual de um homem de Deus que ele era, ele via que as suas cadeias não romperam, as suas cadeias não impediram que o evangelho prosperasse, mas o evangelho do reino de Deus prosperava e alcançou toda aquela guarda que, contam os estudiosos, chegava a ser de 9.000 homens. Então, como você tem reagido à nossa prisão domiciliar, por assim dizer? E o tema dessa série de mensagens é alegria em meio ao isolamento. Você tem conseguido desfrutar a alegria em Deus? Passamos por lutas, irmãos, não é bom, né? Tenho conversado com os pastores, pastor Roberto, que está nos acompanhando aqui, graças a Deus, que bom. Pastor Alessandro, pastor Leandro e outros pastores amigos. Sentimos muita falta de estar ministrando na igreja, sentimos muita falta de olhar os irmãos nos olhos. Nossa dinâmica mudou, estamos trabalhando muito, irmãos, no aconselhamento à distância, na preocupação com os irmãos, no suprimento de suas necessidades físicas e materiais e espirituais também. Mas, irmãos, que assim como Paulo, vejamos que o evangelho não está preso e a palavra de Deus prospera em meio à pandemia. A palavra de Deus prospera em meio a tudo que está acontecendo, porque Deus é quem garante que a semente vai dar fruto. E Paulo então viu assim, e não só isso, irmãos. O versículo 14 nos mostra: e os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. O que aconteceu, irmãos? Aqueles irmãos ali, possivelmente ao saberem que Paulo estava preso, imagina que você soubesse que um líder espiritual, uma pessoa querida, um pastor, alguém que você tem muito carinho no Senhor, foi preso porque é fiel a Deus. Isso certamente intimida alguns, mas outros são motivados, e Paulo fala, isso gerou motivação, eles estão motivados no Senhor pela sua prisão. Se Paulo foi fiel a Deus, se Paulo obedeceu a Deus, se Paulo foi firme e fiel ao Evangelho, ao seu chamado de pregador do Evangelho de Cristo, a ponto de ser preso, eu não vou deixar de abrir meus lábios, e os irmãos pregaram. O autor D.A. Carson, um dos maiores comentaristas bíblicos dos nossos dias, tem um livro sobre Filipenses. Ele conta uma história que numa universidade cristã, num curso de teologia chamado Wheaton College, em 1950, 5 missionários saíram e fizeram uma viagem para ministrar aos índios, os índios Auca. E quando eles foram ministrar aqueles índios, para pregar o evangelho, aqueles que possivelmente nunca tinham ouvido a palavra da salvação, eles pousaram lá e foram ministrar aqueles índios, e os 5 foram mortos. E como alguns dizem, o sangue dos mártires é a semente da igreja. E ao chegar a notícia no colégio, lá no Wheaton College, que eles tinham morrido em sua missão de pregar o evangelho, por muitos anos, muitos homens se motivaram a ir além e a se tornarem missionários. E aquele colégio cristão, aquele curso de teologia, formou muitos missionários por causa do testemunho daqueles 5 que perderam a sua vida para levar o evangelho aos índios. Então, irmãos, quando sabemos que alguém sofre por amor, por fidelidade a Deus, os verdadeiros cristãos são motivados. Isso estava acontecendo, e Paulo, com a sua visão espiritual, via isso, irmãos. Mas também aconteceu outra coisa que não era tão boa, mas que ainda assim contribuía para a pregação do evangelho. E com isso eu já estou caminhando para o fim. Diz assim a partir do verso 15: é verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que me importa? O que importa?
O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. Irmãos, a alegria de Paulo estava na pregação do Evangelho. A alegria de Paulo estava em que o santo Evangelho de Deus fosse anunciado ao maior número de pessoas. A guarda pretoriana, 9.000 homens, aos que estavam associados a ele, motivados a pregar o Evangelho em meio às dores que Paulo estava sofrendo ali. Mas também a homens que queriam rivalizar com Paulo. Homens que talvez quisessem acusar Paulo de estar preso por algum motivo que não fosse o Evangelho. Só que eles continuaram pregando o Evangelho e Paulo reage assim. Eles estão pregando pela motivação errada, mas estão pregando o Evangelho certo. Deus vai fazer a semente prosperar. Isso é curioso, né, irmãos? Porque às vezes a gente pensa que as pessoas só devem pregar pelas motivações corretas, e deve ser assim. As pessoas devem pregar com o objetivo de glorificar a Deus, devem pregar com o objetivo de gerar glórias a Deus. Mas não podemos ser românticos, e nem sempre é assim. Há pessoas que pregam o Evangelho por vanglória, há pessoas que pregam o Evangelho para rivalizar com outro pregador porque quer ser mais famoso do que o outro, há pessoas que pregam o Evangelho para ter lucro financeiro. Mas se essas pessoas estiverem pregando o verdadeiro Evangelho, Deus fará com que essa semente prospere. Uma observação é importante fazer aqui, irmãos. Paulo tolerava a pregação do Evangelho de Deus corretamente, mas a pregação do Evangelho com a motivação errada. Mas ele não tolerava uma pregação errada do Evangelho. Então a motivação errada, ele falava, o cara está pregando pelo motivo errado, mas está pregando o Evangelho, Deus vai prosperar. Agora, se a pessoa estivesse pregando o Evangelho errado, isso gerava uma indignação em Paulo, como você pode ver em Gálatas, capítulo 1, versículos 8 e 9, em que Paulo fala que se algum deles, ou um anjo do céu pregasse um evangelho que fosse além do que eles haviam pregado, que fosse anátema, que fosse maldito. Então precisamos ter ciência que as pessoas podem pregar pela motivação errada, e Paulo se alegrava com isso porque o evangelho estava sendo pregado. Mas não pode pregar o evangelho errado, precisam pregar o evangelho de Jesus Cristo, que morreu naquela cruz pelos nossos pecados, mas ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, um dia voltará em poder e glória para nos buscar. E precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Precisamos confessar nossos pecados a Deus. Então, como tem sido esses dias? Paulo fala que isso, a pregação do Evangelho, o alegrava, mesmo na sua prisão, mesmo limitado, mesmo sem poder fazer muitas coisas, mas ele se alegrava em saber que o santo Evangelho de Deus estava sendo anunciado. Como está seu coração nesses dias? Como está a sua mente? Voltando à pergunta inicial que eu ouvi ontem no nosso encontro com jovens virtual, como não perder a esperança em dias maus? Eu creio, irmãos, que são dias difíceis. A Bíblia não nos ensina que devemos olhar com um olhar romântico para a vida e achar que não teremos problemas. Paulo fala aqui que homens estavam pregando com a motivação errada. Mas eu creio que se o Evangelho estiver no centro dos nossos corações, se o Evangelho for o centro da nossa vida, passaremos por dificuldades e lutas, mas o nosso coração terá alegria, assim como Paulo tinha, assim como João tinha. João fala na sua terceira epístola, terceira de João, versículo 4, não tenho maior alegria do que esta, saber que meus filhos andam na verdade. A alegria de Paulo era ver o Evangelho prosperando na guarda pretoriana, entre os irmãos que estavam motivados para pregar e até entre aqueles que estavam pregando por motivações erradas. A alegria de João era ver os discípulos de Cristo andando na verdade do Evangelho. E eu te pergunto, qual é a sua alegria? O que tem trazido alegria ao seu coração? Se é o seu trabalho, talvez você esteja muito triste porque você não está podendo trabalhar, ou está trabalhando em casa, mas não está podendo ir ao seu local de trabalho. Se é a sua família, é bom nos alegrarmos com o nosso trabalho e com a nossa família, mas talvez você esteja muito triste porque não está podendo reunir toda a família. Se é o seu dinheiro, e se você tem até muito dinheiro, não adianta muita coisa, que você não pode fazer muita coisa com todo o seu dinheiro nesse momento. Agora, se é o Evangelho Santo da graça bendita do Deus Salvador, você pode se alegrar, porque o vírus está aí fora, a pandemia está estabelecida e não sabemos quanto tempo isso vai durar, mas o Deus Todo-Poderoso continua fazendo com que o santo Evangelho de Jesus Cristo seja anunciado, vidas sejam alcançadas e Deus seja glorificado. Que Deus te abençoe e te traga alegria. O D.A. Carson, que eu já citei, ele tem uma frase muito linda que eu vou ler para vocês aqui nesse livro. Como o apóstolo preserva as prioridades do Evangelho em suas orações, ele também as preserva em suas aspirações. Vou repetir. Como o apóstolo, falando de Paulo,
preserva as prioridades do Evangelho em suas orações, ele também as preserva em suas aspirações. Se a centralidade do Evangelho for aquilo que é mais importante em nossos corações, isso vai ter reflexo nas nossas orações e nas aspirações que temos em nossa vida. Então vou concluir fazendo a leitura que fiz no início, da oração de Paulo pelos Filipenses. E depois vou orar por mim, pelas nossas vidas, pelas nossas famílias e também por mais alguns pedidos de oração que chegaram a nós. Filipenses 1, 9 e 11, a oração de Paulo. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então essa é a minha oração por você, meu amado irmão. Essa é a minha oração por você, minha amada irmã, que me ouve nesse momento. Que o amor de Deus cresça em seu coração, que as verdades do Evangelho sejam aprofundadas em sua alma e que a alegria do Senhor seja a tua força. Alegria que não é temporária, alegria que não é firmada em circunstâncias, mas alegria que é verdadeira. E que a paz de Cristo, como Jesus disse, darei a minha paz, não a paz que o mundo dá, mas a minha paz vos dou. Que essa paz, que transcende todas as circunstâncias, encha seu coração, encha sua mente, abençoe toda a sua casa, tenha paz no seu lar. Alguns casais têm tido problemas em meio a essa situação, desentendimentos, pois estão convivendo o tempo todo junto. Ore a Deus, peça pelo seu casamento, pelo seu relacionamento com o seu filho, pelo seu relacionamento com os seus pais. Ore ao Senhor para que haja paz no seu lar e que Deus se manifeste poderosamente. Vamos orar, irmãos.